História da literatura pretensiosa. E hoje, com os Racionais, eles mesmos. Sobrevivendo no inferno, depois da vinheta. A minha vida é aqui, eu não consigo sair. É muito fácil fugir, mas eu não vou. Eu tenho uma missão e eu não vou parar. Meu estilo é pesado e faz tremer o chão. Dois dos versos do álbum Sobrevivendo no Inferno, Mano Brown, Ice Blue, DJ KLJ, Ed Rock, compõem os Racionais que fizeram uma verdadeira revolução na MPB do século XX até hoje. É a periferia falando por si. É a voz da periferia de São Paulo com sua linguagem específica e também repleto de gêneros esse álbum. Nós vamos encontrar diário, vamos encontrar conto, conto policial, lirismo e principalmente o rap. Rhythm and Poetry é a abreviatura, como você vê aqui, estilo nascido na Jamaica. É englobado pelo hip hop natural dos Estados Unidos, ligado também ao skate, ligado ao grafite. O hip hop mais uma postura e o rap mais um estilo musical. O que os Racionais propuseram nessas 12 músicas foi basicamente uma explosão da voz dos excluídos, negros, os párias da sociedade, desempregados, moleques de rua, drogaditos, a relação com a polícia. E é um verdadeiro soco no estômago ouvir canções como essa. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Metralhadora alemã ou de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Na muralha em pé, mais um cidadão José, servindo o Estado, um PM bom, passa fome. Na cela, no pátio, ao redor do campo, em todos os cantos, mas eu conheço o sistema, meu irmão, não. Aqui não tem santo, preciso evitar que um covarde faça minha mãe chorar. Minha palavra de honra me protege pra viver no país das calças. Vege, tique, tac, ainda é 9h40, o relógio na prisão. Anda em câmera lenta. Mas o metrô vai passar com gente de pé, apressada, católica, lendo jornal, satisfeita, hipócrita. Pois é, meu amigo Camões aqui, um probleminha no olho, ele vai continuar quietinho, papo aqui é reto. A história do Carandiru marca esse álbum Sobrevivendo no Inferno. Porque o Carandiru, 1992, outubro, Coelho e Barba, dois presidiários, discutem no pátio, um deles é ferido e, segundo as testemunhas, os agentes penitenciários demoraram para fazer o atendimento ou não fizeram. Começa uma rebelião que vai subir até o 5º pavimento, com a entrada da PM, cachorros, tropa de choque, tudo autorizado sob o governo de Luiz Antônio Fleury Filho, citado na referida canção Diário de um Detento. São 111 mortos, uma chacina praticamente inusitada, terrível, tenebrosa, que marca a atuação daquilo que a gente conhece como justiça no país. Existe sim pena de morte. Pouca gente sabe disso. A escolha desse álbum vai levar à reflexão a respeito daquilo que é ser pária social, daquilo que é ser excluído, ser periferia, ser morto, ser julgado sem júri, ficar abandonado, relegado. A questão das drogas. Existe uma narrativa dentro de Diário de um Detento que vai revelando pouco a pouco a destruição do espaço mínimo que havia entre os detentos, aquilo que é a segurança psicológica, que é poder ter uma Bíblia, e isso vai acabar sendo sujo de sangue. Essa situação toda vai se esfarelando ao longo do ritmo monotônico, típico desse rap dos Racionais. Tô ouvindo alguém me chamar, é uma das músicas mais emblemáticas dessas 12 do álbum Sobrevivendo no Inferno. Tem um ritmo poético por conta da música, das rimas, mas combina bastante com um conto policial. O eu lírico está no hospital relembrando aquilo que lhe aconteceu nos últimos anos. Morando na periferia, tinha um ídolo que era o Guina, seu parceiro, um sujeito líder que roubava. O irmão do eu lírico é chamado de cuzão, que na gíria significa um covarde, um sujeito acomodado,
na vida da classe média urbana, detonada em boa parte das músicas desse álbum. Sai de casa o Eu Lírico, se torna parceiro do Guina e eles acabam resolvendo fazer um assalto, na verdade era roubar um parceiro da rua de cima que tinha uma 380, que é uma 9mm curto, e ele roubava e distribuía para as crianças, para os moleques. Era um sujeito boa pinta, mas o Eu Lírico, o poeta, se considerava melhor e partem para cima desse cidadão e o matam. O poeta dá 3 tiros, Guina dá mais 6, e o tempo passa, ele fica, o poeta, com isso na mente, transtornado, descobre que o Guina foi preso e que há um grupo que quer matar o Eu Lírico por conta de uma suposta traição. O poeta então teria denunciado, o poeta narrador, teria denunciado o Guina e o poeta fica injuriado, como assim? E passam-se vários anos até que alguns garotos vêm ao seu encontro, ele sai à rua numa noite quente, resolve não levar o revólver e reconhece na mão de um dos garotos que vem em sua direção a arma do Guina. E ele toma 4 tiros. Interessante, e a história termina, ele diz: não posso estar morto, não quero estar morto, eu estou ouvindo alguém me chamar. E você, escutando a canção, vai ouvir o barulho daquela máquina que faz as medições dos batimentos cardíacos, uma batida que vai se misturando com o ritmo da música, tornando a poesia um tanto mais trágica nessa narrativa que é bem marcante. As canções de Sobrevivendo no Inferno resvalam, algumas delas, num ritmo gospel de origem norte-americana do século XX, mas que permitem que o modo como se trate Jesus Cristo e Deus nesse álbum seja bastante humanizado, muito crítico, o que revela o lado de onde está a religião que supostamente salva, não do lado dos pretos, não do lado das crianças drogadas, não do lado da periferia. Mágico de Oz é este exemplo. Eu queria que Deus ouvisse minha voz. Isso é repetido como um mantra dentro da história e isso acaba invadindo as outras canções. Mesmo em Diário de um Detento, nós vamos encontrar essa relação com a divindade na capa do disco. A gente vai encontrar essa cruz brilhante, porém de ouro. E há esse contraste entre aquilo que é a riqueza, aquilo que é a pobreza, aqueles que escolhem morrer, aqueles que escolhem matar, sob a égide, sob o manto da religiosidade, o que torna tudo hipócrita. A grande crítica dessa história do álbum Sobrevivendo no Inferno justamente se dá por conta dessa classe média, nesse susto que vão tomar em relação primeiro à linguagem. A linguagem da periferia, a linguagem dos brothers, uma linguagem do rap, ligado também ao grupo de skate, que na época, nos anos 90, eram considerados então também periferia e passíveis de serem banidos. De novo, a história da religiosidade dentro dessas 12 canções começa lá em Salve, Jorge da Capadócia, que é do Jorge Benjor, uma espécie de ícone e de ídolo do grupo Racionais. Então o disco abre com Salve, Jorge da Capadócia, e vai revelando aí, como se fosse o desenrolar de um novelo, uma linha de pensamento ligada ao catolicismo, fazendo questão dessa crítica à hipocrisia. Em capítulo 4, versículo 3, encontramos esse verso: eu tenho disposição para o mal e para o bem. E esse contraste, esse paradoxo, vai nortear também, ilustrando o trabalho das outras canções. Quais são os contrastes? O rico, o pobre, a religiosidade, o abandono, a crença no futuro, a descrença que vem logo em seguida, a possibilidade de morrer, a falta de perspectiva, o abandono familiar, o uso das drogas. Mais de uma vez, as canções desse álbum fazem um pedido para que o grupo da periferia, as pessoas da periferia se unam contra o sistema que os exclui. Então é necessário que a autofagia da sociedade urbana cesse, termine, para que haja algum tipo de perspectiva para esses grupos pares da sociedade, como vemos hoje em relação à Cracolândia, em relação aos sem teto, em relação aos sem terra, e são
questões que são elucidadas através dessas músicas e o debate fica perene, o debate fica constante em relação a nossas relações sociais desde seu descobrimento ou a invasão dos portugueses. Ficar no pico numérico em população. De dia pivetada, caminho da escola. À noite vão dormir enquanto os manos decola. Na farinha, na pedra, usando droga de monte que merda. Eu sinto pena da família desses cara. Eu sinto pena, ele quer mais, ele não para. Um exemplo muito ruim pros moleque. Pra começar é rapidinho, não tem break. Herdeiro de mais alguma, Dona Maria. O termo periferia pode significar um amontoado de casas destruídas pela droga e pelo abandono do Estado e também por donos de aviões. É uma canção manifesto. Veja o fim do trecho. Deixa o crack de lado. Escute o meu recado. Existe a morte, existe a frustração, existe a diferença entre o rico e o pobre, aquilo que é urbano e aquele que é o urbano da periferia. E a droga deixa as periferias iguais, deixa os espaços da comunidade absolutamente abandonados e sem perspectiva. Periferia é onde tem mais critério, mais bom gosto para música, entendeu? É onde se analisa mais, se ouve mais e se dá mais atenção, eu acho. Então, quando não é, não é, entendeu? Fica difícil você falar para uma criança sem pai, que passa fome e tal, que ele tem que ser honesto, que ele não pode roubar? Eu chego a dizer que eu nem considero eles desonestos, né? Dentro da realidade das armas que eles têm para lutar, do que eles aprenderam como meio de sobrevivência, eles são honestos. Com a família deles, eles são honestos. Com os manos que estão presos, eles são honestos. Eu vou te falar um negócio cabuloso agora. Por incrível que pareça, o lugar onde tem menos violência hoje é uma favela, né? Felizmente, na realidade, a gente sabe que os heróis estão cada vez mais humilhados, né? Sem direito, sem escola, sem hospital. Então os moleques passam a saber que ser herói não vale tanto a pena, entendeu? Herói que só apanha. Porque na verdade o rap ele é uma fronteira disso aí também. Certo? O próprio rap americano já nasceu fazendo isso, fantasiando, né? Misturando realidade com fantasia. Só que na cultura deles é lindo, na nossa é cobrança na rua. Acho que quando eu comecei a fazer letra de rap, eu imaginava um lugar que nem o céu. Assim, pô, não tem isso, não tem aquilo. Você pegar fim de semana no parque, fala daquilo ali. Uhum. E, pô, quando a Marta perdeu a eleição, eu cheguei a desacreditar até de mim mesmo. Eu falei, pô, não é possível, meu. A mulher fez esse monte de escola aí pra nós, meu. Pra nós e pros nossos pivetes, nossos moleques. E ela perdeu a eleição. Aí eu descolei o quê? Que a nossa classe é desunida. E a classe rica é unida. E a nossa classe, que tinha que ter elegido ela, a gente estava dividido. O que é uma favela? Como é que é uma organização de uma favela? Quem é que sabe dos problemas da favela? O governo sabe. Vocês chamam de traficante, chamam de comerciante. O cara que comercializa cocaína, vamos dizer assim, já abertamente, ou a maconha, ou qualquer outro tipo de... Ele é um comerciante, como qualquer outro. Sim, mas que leva as pessoas para a cadeia ou para o cemitério, né? Agora, o dono da 51 não tira a cadeia pelos litros que ele vende. A Ambev, ninguém vai para a cadeia. Toma 4 garrafas de cerveja, você vai ver se não bate o carro. Você vira o super-homem na Marginal. Então, ele não está preso. Esses caras não vão presos. Porque eles não são pretos, não são, certo? Não são morador de favela, não são morador de periferia, eles não vão preso. Agora, um comerciante de maconha, ele vai preso. Um usuário, ele vai preso. Vamos dizer assim, eu só falo que todo mundo vivesse bem, não precisasse de droga nenhuma para entender nada. Que você conseguisse entender o mundo que você vive sem usar nada. Eu sou a favor disso. Mas quando você passa a não entender o mundo que você vive, você recorre a alguma coisa, quem sou eu para dizer que ele é isso, ele é aquilo, ele é B, ele é C, ele é traficante, ele é usuário? Eu não sou ninguém, meu. Não vamos nem perder o fio das ideias. Não só do governo Lula. A raça negra também ela aprendeu a ter ambição. Que é uma coisa que era proibido ter ambição. Você passa numa quebrada, você vê lá o cara, pô, começa a ver esses caras tudo dando risada, feliz com pouca coisa. Não é pouca coisa, ele tá cheio de plano, mano. Quando os caras tiram o plano da gente, negão, tira a vontade de viver, ali você matou o preto. Esse efeito recalque tá cobrando dos pretos. Efeito dessa classe dominante que o Lula temporariamente tomou o controle do game da mão.
Você tá com o controle na mão tem 500 anos, pô. Egoísta pra caralho, mano. É isso. Esse negócio de cor é uma coisa muito mais preocupada do branco do que do preto. O negro não é preocupado nós de cor. Nós não se unimos por cor. Já se ligou? A camisa do Racionais tá indo pra onde? Pra rave? Não. Eu não preciso de muito pra ser...